Já faz algum tempo que o ramo farmacêutico, médico e de cuidados se tornou um nicho extremamente lucrativo no mercado americano, que historicamente não possui um sistema de saúde público e gratuito, ao contrário do que nós brasileiros possuímos. Indústrias farmacêuticas vêm se tornando verdadeiros impérios que controlam a vida dos cidadãos, incitando-os a ingerir cada vez mais drogas diariamente, com a promessa de que assim se tornarão saudáveis e viverão mais. Anúncios e comerciais televisivos sobre novas drogas que prometem resultados milagrosos são extremamente comuns, assim como anúncios voltados para a adesão de planos de saúde, que muitas vezes nem cobrem deficiências e problemas de saúde mais graves, e até mesmo casas de descanso e asilos para idosos, que são muito mais comuns do que em solo brasileiro, visto que lá não há uma reprovação social tão grande em deixar os pais para cuidados de estranhos, pois um certo distanciamento é natural e até mesmo esperado, uma vez que os filhos chegam à idade adulta. Apesar de prometerem grandes resultados e uma vida feliz, tais anúncios não mostram a realidade da saúde americana, que vem se tornando um assunto cada vez mais complexo e delicado, principalmente após a pandemia do Covid-19, que inflamou discussões sobre a existência de um sistema público de saúde. Eu me importo, apesar de se voltar para o nicho do cuidado de idosos e a complexa corrupção que acompanha esse ramo, mostra que há problemas muito mais profundos a serem resolvidos. E que se até os dias de hoje não existe uma rede de cuidados pública, certamente é porque há pessoas poderosas lucrando com essa inexistência, fazendo com que, assim, pessoas comuns e idosos tenham que arcar com os custos astronômicos de suas internações, muitas vezes podendo ser até mesmo contra a sua própria vontade. A trama acompanha a vida e a carreira de Marla Grayson, uma curadora profissional, que já tem em seu currículo a administração de bens e das posses de dezenas de idosos que foram considerados incapazes ou dementes, e que, portanto, não podiam continuar vivendo sozinhos e precisavam de um tutor legal, visto que muitas vezes não possuíam parentes vivos ou haviam sido abandonados pelos próprios filhos. A protagonista já havia profissionalizado todo o trâmite do processo, mas ao contrário do que se esperava, não era uma profissional íntegra que estava preocupada com o bem-estar de seus tutorados e pacientes. Logo no começo da trama, é revelado que Marla comanda um esquema por baixo dos panos que faz com que idosos, que nem sempre precisam de tutoria, são internados à força e manipulados por ela, advogados e por funcionários de asilos, fazendo assim com que essas posses caiam nas mãos da protagonista. Passa a administrar os bens e cobrar altas quantias para continuar a exercer o seu trabalho, extorquindo assim os idosos que pouco ou nada podem fazer para deixar os asilos, visto que devido à manipulação da medicação, acabam se tornando dementes e psicóticos, o que os impede de serem liberados por ordem judicial, mesmo que consigam uma audiência. Por intermédio de uma colega médica que atende todos os idosos em uma clínica local e que colaborava para seu esquema, Marla acaba conhecendo a história de Jennifer Patterson, uma idosa sem parentes que mora sozinha e que possui uma fortuna que construiu ao longo dos anos em sua carreira como corretora de investimentos. Demonstrando ser o alvo perfeito e que deixaria Marla e sua parceira Fran totalmente ricas, ambas resolvem seguir em frente com o procedimento, e após marcarem uma audiência de emergência através de informações e depoimentos manipulados, conseguem uma ordem judicial para a internação de Jennifer, que é levada para um dos asilos que colaborava com o esquema de Marla, mas que a protagonista não sabia que era mais do que uma fortuna. Jennifer também escondia muitos segredos sobre seu passado, como o fato de que possuía sim um filho, um grande executivo e ex-membro da máfia russa de Cleveland, e esse, uma vez que descobre que estava passando com sua mãe, não poupa esforços para tirá-la dessa situação e para se vingar de Marla, que havia entrado no caminho da família, mas também o desafiado e desrespeitado a sua família. Como a própria protagonista revela em alguns monólogos que faz para a audiência ao longo da trama, ela sabe se tratar de uma pessoa ruim, que faz coisas ruins e que pode ser moralmente e legalmente condenada por sua carreira. Mas apesar de tudo isso, ela continuará a fazê-los, pois essa é a única forma de se ascender socialmente. Pautada em um modelo atualmente meritocrático e tecnicista, Marla acredita que apesar dos seres humanos viverem em grupos e terem experienciado um grande progresso social e tecnológico, em essência, ainda são selvagens e todas as suas relações ainda se baseiam na máxima entre um predador e uma presa. Por vezes, a personagem faz comparações entre si própria e os demais personagens como leões e cordeiros, dizendo assim que alguns caçam e conquistam e outros são caçados e perecem de forma indefesa. Para a personagem, que era extremamente cínica e que não acreditava em forma nenhuma de moral universal ou mesmo religiosa, é revelado durante uma de suas falas, onde revela ser ateia, de que não possui medo da morte. Viver como uma predadora e fazendo o que era necessário para conquistar o que quisesse era a única forma válida para se viver, pois não havia nada pior ou mais degradante do que ser uma vítima e uma coitadinha.
Jogar limpo em um mundo tão competitivo era pedir para perder e ficar assustado ou paralisado diante de crimes e ações sujas. Era também um freio moral que apenas levaria à ruína. Para se conquistar o poder e o dinheiro, era necessário não ter escrúpulos ou medo. Era necessário fazer qualquer coisa que fosse necessária para se alcançar esse estágio, o que também é bem exemplificado pelas ações da personagem ao longo da trama, que de fato perpetua esse comportamento, não exibindo qualquer remorso durante todas as suas ações controversas e criminosas. É necessário se sacrificar tudo para chegar ao topo, e essa mensagem fica bem clara, principalmente no terceiro ato da trama, quando já em combate direto contra Roman Linhov, a personagem não hesita em retornar para tentar destruí-lo, e assim recuperar seu esquema, mesmo sabendo que poderia ser morta, e com a possibilidade de simplesmente fugir. Marla havia perdido toda a sua família, amigos e moral, e nada disso importava para a personagem, que continuava a buscar a riqueza, o poder e a fama como objetivo único. Sua carreira havia sido construída com embates diretos contra homens poderosos e inúmeras ameaças. Mas apesar de todos esses reveses, ela jamais havia baixado a cabeça para todas essas dificuldades, pois como gostava de dizer na televisão, nunca desistir e ter determinação era o caminho para o sucesso. Constantemente confrontada por homens e parentes de sua família, Marla era uma mulher muito poderosa, foi criando uma personalidade cada vez mais forte e incisiva contra ameaças e enfrentamentos. Banhada por um feminismo muito característico, a personagem jamais aceitou ofensas e ameaças sem se defender propriamente de seus agressores, como é mostrado na primeira audiência da trama. Mas apesar de a presença de mulheres poderosas ser muito bem-vinda no cinema, a forma como ocorre em Eu Me Importo acaba sendo incômoda, pois parece haver uma necessidade constante da personagem e do roteiro em reafirmar a natureza poderosa da personagem através das palavras, e não somente através das ações. Como pode ser visto de forma quase discreta na trama, Marla tem um relacionamento lésbico com sua também parceira de trabalho, Fran. E mesmo havendo cenas onde ambas as personagens dão vida à sua sexualidade, em nenhum momento o relacionamento é referenciado ou tratado de forma forçada pelo roteiro, mas se desenvolve de forma completamente natural. O mesmo não pode ser dito da necessidade da protagonista de se reafirmar como mulher poderosa e independente de homens, mesmo que suas ações já transparecessem isso. A personagem constantemente se defende verbalmente, jogando sucesso sobre as outras pessoas, o que a torna uma pessoa muito arrogante e que acaba invertendo completamente o objetivo inicial da trama. Enquanto que em obras como O Lobo de Wall Street e La Casa de Papel conseguem com êxito fazer com que a audiência comum acabe torcendo pelos vilões da história, Eu Me Importo perde completamente a dosagem das características da personagem de sua protagonista, que graças a isso, Marla Grayson acaba se tornando uma personagem não somente odiável, mas que também acaba suscitando a antipatia da audiência, que passa 2 horas querendo que ela pereça e perca seu embate contra a máfia russa, apesar desse mal ser ainda maior. Não coincidentemente, a arrogância e fantasia do poder foram também os responsáveis pela queda de Marla, mesmo quando seu conflito com Roman já havia sido resolvido através de um acordo que estava beneficiando ambos. Por sempre ter saído bem de todos os seus confrontos, Marla havia passado a crer que estava blindada contra todo tipo de ameaças e ofensas, e por desmerecer todos os homens que cruzavam seu caminho, dado a esse feminismo tóxico que a protagonista cultivava, desconsiderava todas as ameaças e injúrias de seus agressores, acreditando que eles o faziam apenas por não aguentarem estarem abaixo de uma mulher poderosa como ela. Já rica, Marla acaba sendo assassinada por um de seus adversários de um caso passado que havia atendido, e justamente um dos que havia humilhado após derrotá-lo no tribunal. A protagonista desconhecia o significado de karma, e acreditava que estava acima de qualquer punição ou retribuição por suas ações. Mas no fim, uma pessoa tão ruim quanto Marla foi punida por todo o mal que havia feito para dezenas de idosos por todo o país, pois nem mesmo o mais poderoso está acima da lei e do karma, e Marla aprendeu isso da pior forma possível. Há uma necessidade de grandes protagonistas femininas e de histórias que subvertem a dinâmica padrão de herói e vilão. Mas Eu Me Importo, apesar de se propor a tocar em ambas as necessidades, consegue falhar em ambas. Tocando em assuntos pertinentes como a corrupção no ramo médico americano, a trama consegue expor algumas mazelas desse setor. Mas graças à atuação digna de Rosamund Pike, que já havia feito um papel parecido em Garota Exemplar, Marla Grayson se torna uma das personagens mais odiáveis do cinema recente, e que no fim, conseguem ao menos expor que o poder e o sucesso não são justificáveis para a arrogância, pois apesar de não existir uma moralidade universal, ainda assim, estamos sujeitos aos julgamentos do próximo, e portanto, suscetíveis também à sua punição.